Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu vou falar um pouco do parágrafo 385 do Catecismo da Igreja Católica. Deus é infinitamente bom e todas suas obras são boas. Todavia, ninguém escapa à experiência do sofrimento dos males existentes na natureza, que aparecem ligados às limitações próprias das criaturas, e sobretudo à questão do mal moral. De onde vem o mal? Eu perguntava de onde vem o mal e não encontrava saída. Diz Santo Agostinho, e sua própria busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo, pois o mistério da iniquidade só se explica à luz do mistério da piedade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O parágrafo 385 do Catecismo, ele inicia hoje dizendo, que Deus é infinitamente bom e que todas suas obras também são boas. Ou seja, Deus, ele é 100% bondade. Deus, ele não tem maldade. E ele continua dizendo, que todas as obras que Deus fez são boas, porque Deus é bondade, tudo que ele faz também são coisas boas. E o parágrafo ele continua, ninguém dizendo, todavia ninguém escapa à experiência do sofrimento. Ou seja, mesmo Deus sendo 100% bondade, o sofrimento ele não deixou de existir. E o que é o sofrimento, Muitas vezes nós ligamos o nosso sofrimento a Deus. Nós, quando estamos passando por momentos de dificuldades, por momentos de limitações, momentos de doença, de perseguição, é muito fácil colocarmos a culpa em Deus e é o que nós fazemos. Muitas vezes nós culpamos a Deus pelas nossas dificuldades. Mas o parágrafo aqui ele diz, que esse sofrimento ele está ligado às limitações próprias das criaturas e, sobretudo, a questão do mal moral. Ou seja, o sofrimento, tudo aquilo que a gente passa, está ligado não a Deus, mas a cada um de nós. São as nossas ações que muitas vezes nos fazem sofrer. Nós nascemos com um pecado chamado de concupiscência, que é uma inclinação que nós temos de fazer o mal. E o parágrafo ele faz uma pergunta, ele diz, de onde vem o mal? E ele cita uma frase de Santo Agostinho, onde Santo Agostinho diz que a busca sofrida não encontrará saída a não ser em sua conversão ao Deus vivo. Ou seja, o nosso sofrimento ele só vai ter um fim no dia que nós nos convertemos verdadeiramente a Deus. Quando nós encontrarmos verdadeiramente a Deus, nós vamos parar de sofrer. Por que nós vamos parar de sofrer, Como eu falei lá no início, o sofrimento ele existe desde sempre. Mas quando a gente sofre com Deus, a gente consegue, A gente tem uma força maior, uma força que nos levanta. É uma diferença muito grande que existe entre sofrer com Deus e sofrer sem Deus, Uma pessoa que sofre com Deus, ela tem fé, ela tem esperança de que um dia aquele sofrimento vai passar. E essas pessoas também, elas são pessoas felizes, elas não se entristecem nos momentos de sofrimento, porque elas têm a força que vem de Deus. E as pessoas que sofrem sem Deus, muitas vezes se abatem, perdem a fé, ficam doentes. Essa é a diferença de sofrer com Deus e sofrer sem Deus. E aqui Santo Agostinho ele continua, dizendo que o mistério da iniquidade ele só se explica à luz do mistério da piedade. A iniquidade, o nosso pecado. O nosso pecado ele só é explicado quando nós entendemos a piedade de Deus, a misericórdia que Deus tem para cada um de nós. Porque é através da misericórdia de Deus, da piedade de Deus, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, elas são perdoadas. É por isso que Santo Agostinho ele falou, que é tão importante a gente se converter verdadeiramente a Deus para que os nossos sofrimentos tenham fim. Porque é através da nossa conversão, do nosso entendimento de que Deus, ele pode nos salvar, ele pode acabar com todo o nosso sofrimento, é que nós seremos pessoas verdadeiramente felizes e que nós seremos pessoas que vamos saber viver com o sofrimento, Seremos pessoas que vamos sofrer, mas sofrer com Deus e não sem Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.